queridos, os senhores estão felizes? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. Quem tem não culpa ninguém. Pois é, quantas e quantas vezes você já se perguntou, já se pegou refletindo: poxa vida, mas esse serviço não está me trazendo lucro algum. Poxa vida, essa pessoa que eu contratei para trabalhar comigo está me dando trabalho, em vez de executar o trabalho. Galera, e na maioria dos casos, o que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba culpando a outra parte, né? Transferindo a nossa responsabilidade para outra parte. Como assim, Jonathan? Muito simples. Vamos partir do exemplo do serviço que não está valendo a pena. Você não foi obrigado a fazer esse serviço, né? Salvo o caso fortuito ou de força maior. Mas você fez o orçamento. E se você não trabalhou um orçamento de forma coerente e responsável, é óbvio que ele vai trazer prejuízo. A gente já falou sobre orçamentos aqui no canal. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Então, quantas vezes, né? Você já se pegou pensando: poxa vida, cara, olha, pensei que era uma coisa, no fim virou outra. Galera, o nosso ramo de reparação automotiva, você tem que estar estudando diariamente, se aprofundando cada vez mais em conhecimento, mas além do conhecimento, ficar atento. Como que está fluindo? O que meu cliente está esperando de mim, né? O que eu posso oferecer a mais? E sempre, é claro, a responsabilidade no quesito: para que serve? Para que eu abri a minha firma? É uma ONG sem fins lucrativos? Ou não? É uma empresa que visa lucro. Então, isso está atrelado à autorresponsabilidade. A gente falou de orçamento, mas a gente pode também focar numa questão muito simples. Peguei o carro para fazer. De repente, chega a notícia, né? Ó, o rapaz foi manobrar lá e deu uma encostadinha lá e arriscou o carro lá dentro do barracão da firma lá. Como é que vai fazer agora? Não adianta você chegar lá e culpar a pessoa. Não adianta, você precisa analisar, avaliar e falar: não, peraí, por que isso aconteceu? Né? Antes de culpar, né? Será que você analisou os prós e os contras de colocar essa pessoa em específico para manobrar o carro? Será que você atentou para as condições gerais do ambiente? Se era favorável manobrar o carro naquele momento? Isso demonstra a sua autorresponsabilidade em cima da ação das pessoas que estão dentro da sua firma, debaixo da sua autoridade, vamos se dizer assim. Quando você começa a refletir antes de acontecer o fato, né? Eu costumo falar que a gente tem que trabalhar de forma preventiva. Vamos falar da questão do carro. A gente que trabalha com reparos automotivos, por que o carro vem para a oficina na maioria das vezes? Não foi porque a pessoa: eu vou sair e vou bater o carro porque a galera da oficina está precisando pagar os boletos. Não existe isso. Foi uma falta de atenção de alguém ou da própria pessoa que acabou, né? Eu tenho uma brincadeira com os clientes aqui, a galera que gosta de enroscar em pilastra, né? Em pilar, em postinho, objetos inanimáveis, vamos dizer assim, né? A galera chega: olha, fui dar uma ré ali com o carro tem a câmera de ré, tem sensor de estacionamento, e eu não bati naquela caçamba de lixo. Aqui na região a gente chama de Rentec, né? Foi uma das primeiras empresas que surgiram aqui e pegou o nome, né, da empresa, mas é caçamba, né, para recolher entulho, enfim. Aí eu já brinco com a pessoa, falo: viu, pera lá, não foi você que não viu, a caçamba que desceu e pegou no seu carro, a pilastra que se deslocou e pegou no seu carro. E aí a pessoa já começa a ficar mais leve, né, já descontrai ali no momento do orçamento. Mas a realidade é essa. Então imagine você, vários problemas que surgem dentro da linha de produção, eles podem ser prevenidos desde que cada um da equação seja autorresponsável, né? Vamos um pouquinho além, setor de pintura, né? Tem uma frase velha, cara, que eu ouvi muito na minha carreira, que era: só escorre quem pinta. De fato, é verdade. Quantos escorridos eu não provoquei pintando, né? E até em treinamento, às vezes, nossa, era incrível.
Era eu sair da minha área de abrangência, entre aspas, zona de conforto, né? Que eu já estava habituado a trabalhar, cabine, pistola, enfim. Vamos dar um treinamento. Era batata. Cada treinamento que eu ia dar, se tivesse 10 peças para pintar, pelo menos uma eu escorria. E aí eu ficava me perguntando, poxa, mas por que eu escorri? E aí foi criando a autorresponsabilidade. Peraí, se eu analisar a equação do local, as especificações de aplicação do produto, respeitar o sistema, né, que aquele local está me proporcionando, as chances de eu escorrer uma pintura vão ser diminuídas. Então, se num primeiro momento eu ficava revoltado porque escorria, aí colocava a culpa no material, ó, esse verniz aí não presta. Não, ele é muito fino, escorreu. Ou então, não, escorreu porque tá frio, né? Nossa, quantas vezes falava isso? Não, por que você escorreu? Né? O patrão vinha, nossa, a pintura ficou legal, mas você escorreu, o que aconteceu? Né? Eu até cheguei uma época que comecei a brincar, né? Eu me emocionei, aí daí deu aquela escorrida. Galera, não tem desculpa. Ou você respeita o material, intervalo de secagem, tempo, enfim, ou vai dar ruim mesmo, não tem para onde correr, né? Quando você se torna autorresponsável, aí você começa a evitar esse tipo de situação constrangedora, né? Então nada mais é do que você atentar para a situação no momento, pensando de forma preventiva, né, a fim de não deixar acontecer. E se porventura acontecer, você ter a consciência, não, fiz de tudo para não acontecer, né? Um outro fato, né, que me fez pensar muito nessa questão de autorresponsabilidade foi algo que aconteceu aqui na firma quando a firma nasceu, lá em 1900 e tombolatinha. Foi contratado um contador, né, na época, e esse contador, enfim, não vamos entrar no mérito de profissionalismo, né, esse tipo de coisa, que a conversa não é essa. Mas o fato é que esse contador, ele pegava o dinheiro da firma e não pagava os impostos. E aí, no primeiro ano já deu ruim, né? Já a Receita Federal caiu matando em cima e tal, né? E eu me recordo que os patrões, né, aqui da firma, né, os donos aqui da firma, um deles, não, porque a culpa foi do contador. E o outro falou, não, a culpa não foi do contador. A culpa foi nossa de não revisar o trabalho dele. A culpa foi nossa de não analisar que esse contador ele não tinha know-how. Ele não tinha capacidade profissional de atender uma firma como a nossa. A culpa foi nossa. Aí naquele momento, eu acho que foi um dos meus primeiros contatos de forma profissional com o quesito autorresponsabilidade. E desde então eu venho pensando, né, cada vez mais de forma preventiva. Pasme, é muito difícil viver assim, né? A maioria das pessoas não consegue aceitar que você trabalhe de forma preventiva. A boa parte, né, das pessoas prefere deixar acontecer, né, naturalmente. Eita, nós! Prefere deixar acontecer naturalmente. Ficar esperto que senão daqui a pouco eu vou ter que pagar, né? Tá usando a música, vamos tomar cuidado aí para não ter que pagar para usar a música dos outros. Bom, quando você lida com pessoas que não estão acostumadas com a autorresponsabilidade, elas acabam olhando para você com um olhar diferente, né? Poxa, mas nem aconteceu, o cara já está falando, já está se prevenindo. Velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, para quem está acostumado a ouvir desculpas ou está habituado a dar desculpas, lembre-se, isso é extremamente prejudicial para a sua equação, para os resultados tanto pessoal quanto profissional. E é muito simples de você começar a combater esse mau hábito. Autorresponsabilidade, autopreservação, né? Mamãe dizia, logo lá no início, né? Filho, você não gosta de ser chamado a atenção, né? Já percebi isso em você. Então vamos fazer o seguinte, você anda na frente. Você anda no mínimo uns 2 passos na frente, que dificilmente a sua mãe ou seu pai vai chamar a sua atenção. Cara, isso marcou minha vida. E de fato ela tinha mesmo razão. Eu nunca gostei de ser chamado a atenção, de ser repreendido. E não adianta você ficar bravo com quem está te repreendendo se você deu motivo. Não adianta você sair chutando as coisas porque você não prestou atenção e bateu o carro.
Não adianta você ficar bravo, xingar, porque você saiu atrasado, né? No meio do caminho furou um pneu e seu patrão chamou a atenção de você. E assim vai, tem trocentos exemplos. Então, desde muito cedo, minha mãe conseguiu analisar isso e foca nisso. Se você não gosta de ser chamado a atenção, anda na frente. Com o passar dos anos, eu aprendi sobre autorresponsabilidade. E hoje eu luto para manter a autopreservação, né, das minhas emoções. Já que eu não gosto de ser chamado a atenção, então eu ando na frente. A exemplo disso, né, mais um ponto aí importante, a galera que não gosta de ser chamada a atenção pelo cliente. Cara, todo cliente tem seu nível de exigência diferente um do outro. Dito isso, identifica no orçamento. Peraí, você está querendo dizer que para cada cliente você vai dar um preço? Não, não é isso. A gente já falou em vídeos anteriores como precificar o seu orçamento. Mas, você tendo ali, tem a precificação justa do seu trabalho, baseado no seu custo operação, mas você precisa também identificar o nível desse cliente, né? Se ele é uma pessoa exigente, porém educada, esse tipo de cliente, se você der uma mancada, com certeza, educadamente, ele vai chegar e vai te repreender. E você vai ter que fazer de novo. Porém, tem cliente que ele não é educado. Então, nesse momento, você já tem que identificar no orçamento. Peraí, o cliente que eu estou lidando, ele é educado, ele não é educado, ele entende das coisas, não entende, que ele tem aquele cliente ignorante, né? Que ele não sabe do que se trata. E aí ele chega, vê que o serviço está bem feito, não consegue achar um defeito e começa, né? Viu, mas isso daqui é assim, isso aqui é assado. Não adianta você culpar o cliente. Autorresponsabilidade. Mantenha seu cliente informado antes dele vir te cobrar, né? A gente falou aqui uma questão de qualidade de serviço. Vamos falar de prazo, que é o que mais pega, né? Quantas e quantas vezes eu não atendi oficinas que o dono da oficina vinha lá do escritório chutando o chão. Pelo amor de Deus, mano. O cara deixou o carro ontem, já tá me ligando para saber se o carro tá pronto. Cara, na época a gente não tinha WhatsApp, ele lidava muito com telefone, com e-mail. Hoje em dia você tem WhatsApp. E outra, preserve a equação. O cliente deixou o carro, tem vídeo no canal falando disso. Sobre manter o cliente extremamente atualizado do que está acontecendo com o carro dele dentro da firma. Então, você pode trabalhar de autorresponsabilidade como? O cliente deixou o carro de manhã, de tarde, se você observou que ele é um cliente sistemático, de tarde você já manda uma mensagem para ele, seu veículo foi desmontado, nós já pedimos o ajuste da cor junto ao fabricante de tintas, né? Amanhã vai ingressar a tal etapa e vai atualizando o status do veículo. Você consegue diminuir as repreensões, né? A pessoa chegar e te repreender, meu carro foi uma semana que tá aí, você não fala comigo, você não me explica. Autorresponsabilidade. Galera, a gente falou um pouquinho sobre um assunto aí, tema que abre um leque para N situações, mas eu espero ter passado a visão, passado aí a dica. Autorresponsabilidade. Isso aí muda o seu dia, isso muda o seu resultado, isso traz uma qualidade de vida muito melhor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!